Quem são os bilionários? Especialmente os bilionários são pessoas que criam empregos, aumentam a produção e melhoram produtos e serviços. Se eles saem de Nova York, São Francisco, Los Angeles para o Texas ou Flórida, por exemplo, seus escritórios, fábricas e centros de atendimento vão junto com eles. Ou seja, nas cidades de onde eles fogem, o número de empregos diminui rapidamente e os moradores dessas cidades perdem empregos bem remunerados, ou acabam varrendo ruas ou dormitórios, ou simplesmente entram em programas de desemprego com benefícios mínimos ou outros programas que existem em seus estados. Eles não morrem de fome, mas, por exemplo, não têm mais como pagar a hipoteca. Também normalmente não dá para pagar o financiamento dos carros. E não dá para levar as crianças para férias no verão, por assim dizer. Não dá para juntar dinheiro para isso. Além disso, aqueles que pagavam impostos para o país e para a cidade acabam sendo transformados em parasitas, não porque quisessem isso. Sim, sugando do orçamento aquilo que os outros dão. De quem é a culpa? Vamos ver, se as pessoas estão se mudando em massa de Nova York para a Flórida, talvez isso signifique alguma coisa, talvez diga algo sobre as leis, sobre a cidade de Nova York, ou se há um êxodo em massa da Califórnia para o Texas. Talvez algo que está sendo feito na Califórnia esteja fazendo com que essas pessoas ativas, talentosas, organizadoras de produção fujam. Quando as pessoas vão, digamos, do México ou de Honduras para os Estados Unidos aos milhões, entendemos que o México é de alguma forma pior para elas do que os Estados Unidos da América, que os Estados Unidos da América são melhores e aqui também estão fugindo. Mas não são os mesmos pobres e sem educação como da Venezuela, da Colômbia ou até mesmo do México, mas o contrário. Os mais ricos costumam ser produtivos e espertos, nem sempre os mais instruídos, mas geralmente são. Assim como da Rússia, da União Soviética, a saída dos inteligentes, perspicazes, empreendedores, eles sempre observam, as pessoas sempre procuram onde é melhor para elas e vão para lá. Qualquer estado onde não haja imposto de renda estadual será visto como um concorrente. E eu diria que o Texas provavelmente é nosso principal concorrente, mas uma área em que superamos todos os estados é a nossa qualidade de vida, o conforto e a beleza da região de Palm Beach. É isso que está sendo construído na Flórida para atrair essas pessoas mais ricas que trazem não só dinheiro para o estado, mas também criam centenas e milhares de empregos. Isso é o que estão construindo para os refugiados, para atraí-los. E ainda dizem como temos sorte que o prefeito de Nova York é tão idiota. Claro, Nova York ainda está longe de acabar e segue como centro financeiro dos Estados Unidos da América e de boa parte do mundo. Mas então o processo, como disse Mikhail Gorbachev, começou. Em 2025, a cidade registrou 313 novos contratos de aluguel acima de $100 por pé quadrado, o que é muito mais do que em 2024. E empresas como John Pierpont Morgan também acabaram de inaugurar uma sede global de $3 bilhões e 60 andares bem na rua onde estou agora. Apesar de tudo, John Pierpont Morgan agora contrata mais no Texas do que em Nova York. Está ocorrendo uma mudança. Como eu disse, não são apenas os próprios ricos que estão se mudando. Eles estão levando empregos junto e os funcionários ou vão atrás do trabalho ou perdem sua renda normal. E Nova York é uma cidade muito cara. Além disso, Nova York tradicionalmente tem muitos ricos de origem judaica. Eles chegaram no início do século XX, se estabeleceram e organizaram muitas das empresas e bancos mais bem-sucedidos do mundo. Pela primeira vez em séculos. Ninguém perguntava qual era a nacionalidade deles, qual era a fé deles, ninguém impedia o desenvolvimento da astúcia natural judaica. Muitos desses judeus ricos votaram em Mamdani, aparentemente achando que ele era algo como um análogo muçulmano dos judeus perseguidos no mundo. E então vieram as surpresas, pequenas e grandes. O novo prefeito de Nova York, o muçulmano Zoran Mamdani, tomou uma medida polêmica ao revogar a ordem do ex-prefeito Eric Adams, que adotava a definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a memória do Holocausto. Mamdani diz que a definição da International Holocaust Remembrance Alliance pode restringir a liberdade de expressão e impedir críticas legítimas a Israel.
Líderes da comunidade judaica de Nova York, com cerca de 1 milhão de pessoas, expressam preocupação e afirmam que a medida envia um sinal errado enquanto aumentam os crimes de ódio. O Ministério das Relações Exteriores de Israel chamou isso de gasolina antissemita jogada em fogo aberto. Os judeus liberais lutaram por isso e, como diz o ditado, acabaram se dando mal. Em Nova York foi eleito um prefeito. Antissemita, acho que a maioria da população ainda não percebeu, mas se ele continuar nesse ritmo, vai perceber e vai ser como uma marreta na testa ou na cabeça, não sei ao certo. Por exemplo, com os prefeitos anteriores, a cidade de Nova York não tinha esse direito. Bem, na Uchili, em Nova York, além da prefeitura, há também uma enorme quantidade de instituições e empresas que pertencem à cidade ou trabalham com a cidade. Eles não tinham o direito de aderir ao boicote contra os produtos de Israel. É estranho uma instituição estatal participar de boicote político, mas deixa pra lá. Havia uma ordem especial proibindo boicotar produtos, atletas, arte e artistas de Israel. Se alguém quiser boicotar, boicota. Se não quiser, não boicota. Isso não é da sua conta. O novo prefeito cancelou essa proibição, ou seja, ele disse: vamos lá, ataquem. Agora ele revogou as restrições ao boicote, desinvestimento e sanções, o que pode ter impacto mais significativo. Isso significa que as instituições municipais não têm mais obstáculos explícitos para participar das ações. Boicote, desinvestimento e sanções e o boicote a grupos israelenses tomando decisões de desinvestimento que estejam alinhadas com esse movimento. O que isso representa para o combate ao antissemitismo? Não facilitaria novos esforços de isolação e demonização de Israel? Com certeza, e infelizmente eu acho que é justamente aqui que tanto a esquerda quanto parte do que eu chamo de nova direita acabam se encontrando. Infelizmente, esse é um modelo antissemita, anti-Israel, e da direita é um modelo tipicamente americano, o que é extremamente perigoso se considerarmos não apenas a estratégia geopolítica que os Estados Unidos sempre seguiram de forma consistente com Israel como seu aliado, também as bases teológicas que os Estados Unidos da América como nação cristã sempre reconheceram em Atlanta sobre o status de Israel perante o Senhor. E por isso eu acho que isso é só mais um truque. O que? Embora Mamdani diga que continuará incitando o ódio, isso é um passo anti-Israel e pró-Palestina, alinhado com seus objetivos progressistas, comunistas e anti-Israel. O comunista antissemita odeia o livre mercado ou talvez apenas finge odiar, está pronto para tirar tudo de quem criou e conquistou e dividir. Bem, quase igualmente. Não disse honestamente, pois qualquer divisão do que foi roubado não é honesta. E se vocês não nos derem o que não nos pertence, bem, é só porque a gente quer. Isso aí que vocês têm, então nós vamos, digamos assim, matar vocês. Antes disso, tentaremos outra coisa, mas se não funcionar, mataremos vocês. Um homem bondoso, sábio e bom, um verdadeiro pai da cidade. Mamdani, de quem ele nos lembra, mula ou ayatolá. E, claro, o mais importante, onde conseguir dinheiro para o delírio febril dele? Então, outras perguntas para a mamãe Dani. Ele prometeu taxar os cidadãos ricos para arrecadar fundos para garantir transporte de ônibus gratuito, cuidados infantis e outros benefícios sociais. Na sua opinião, como os ricos de Nova York vão reagir a isso? Como isso pode afetar as famílias? Vai beneficiá-las ou prejudicá-las? Sim, claro, isso prejudica eles e eu acho isso mostra que a mãe da Dani realmente não vive no mundo real. O comunismo sempre fracassou onde foi implementado, e isso é absolutamente contrário ao capitalismo de livre mercado, aos interesses da propriedade privada, a todos os valores bíblicos que estão na base da fundação dos Estados Unidos e aos princípios fundamentais conservadores. Acredito que muitos nova-iorquinos vão apenas se mudar, por isso o governador DeSantis, na Flórida, meu estado natal, está se preparando para isso. E se os nova-iorquinos vierem para a Flórida, só esperamos que eles não tragam com eles sua política e seus votos nos democratas. O impressionante na fuga dos democratas é que, ao chegarem a um novo lugar, eles voltam a votar no liberalismo e, se ele vence de novo, eles fogem novamente para outro lugar onde isso não existe e lá votam de novo na mesma coisa.
Bem, o governador da Flórida, DeSantis, já falou muitas vezes sobre isso, meio que brincando, que aqueles que trazem consigo suas ideias progressistas, por favor, fiquem em outro lugar ou vão para outros estados e não estraguem, por favor, por favor, por favor, não estraguem a vida. O floridiano Mamdani foi nomeado chefe do Departamento de Políticas Habitacionais. Lá eles chamam um pouco diferente, algo como defensor das políticas habitacionais, mas é o chefe do Departamento de Políticas Habitacionais da cidade. Uma comunista que exige tirar todas as moradias dos proprietários, então você consegue imaginar algo assim? O prefeito Mamdani acabou de nomear Sy Weaver como a nova defensora dos direitos dos inquilinos da cidade. O New York Post relata que há 7 anos Weaver dizia que a posse de imóveis era expressão da supremacia branca e defendia confiscar propriedades privadas. Então, no que isso significa para os moradores de Nova York? Devemos nos preocupar com esse tipo de pensamento na prefeitura? Claro, e espero que haja outras leis que a Assembleia Legislativa de Nova York não permita que algumas dessas medidas absurdas sejam implementadas. E isso não é realmente provocativo em relação às minorias? Supor que a propriedade privada é apenas para brancos nos leva de volta à mentalidade escravagista de antes da Guerra Civil, que pressupunha que apenas brancos podiam possuir propriedade privada. É um valor bíblico que o trabalhador merece seu salário e a propriedade privada, independente da cor da pele, pois somos uma só raça sob Deus. A propriedade privada é importante. Espero que Mamdani e seus aliados tentem implementar essas medidas, mas Nova York vai restringi-las ainda mais. Por isso, acho que as eleições para governador e a legislatura estadual serão muito importantes. Em Jenna, última pergunta. Você acha que já há ou haverá tentativas de contestar isso na justiça? Estou lendo mensagens. Espero que sim e que órgãos de fiscalização e grupos conservadores encontrem todos os caminhos legais. Os democratas sempre fazem isso, mesmo com políticas conservadoras boas, sensatas, constitucionais e legais. Portanto, ações que violam direitos dos cidadãos e ameaçam a propriedade privada, protegida pela Constituição, devem ser contestadas e superadas. Ou seja, tudo o que Mamdani e seu grupo propõem vai contra a Constituição dos Estados Unidos da América. Mas eles não ligam, só querem acender um fósforo na gasolina que espalharam. Essa jovem moça, com cerca de 37 anos, se não me engano, compartilha das ideias de Mao Tse-tung e Pol Pot. Isso vai significar que as famílias, especialmente as famílias brancas, mas também algumas famílias de pessoas de cor, que também são proprietárias de imóveis, terão uma relação completamente diferente com a propriedade do que temos agora. Os proprietários de imóveis, especialmente os brancos, vão perder suas propriedades. Bem, é o máximo, né? E qual foi a reação ao programa desse Rubin? Um jornalista e comentarista famoso, e de modo geral, um cara jovem, mas muito respeitado no mundo do jornalismo. As pessoas que elegeram uma islamista, socialista, comunista, jihadista que quer prejudicar seu próprio povo na questão da moradia, é essa senhora aí, aproveitem. Eu acho que essa é a realidade. Durante séculos, realmente tratamos a propriedade como um bem individual e não coletivo, e agora estamos passando a vê-la como um bem coletivo e para um modelo de justiça compartilhada. Para deixar claro, a propriedade não é sua, ela é pública, e nós vamos tirar tudo de você e isso vai se tornar coletivo. Sim, era seu, agora é nosso. Bem, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Coreia do Norte, Cuba, quem mais? Essa senhora é a advogada dos inquilinos, Mamdani, agora Baia. Você está em Nova York e talvez não saiba, mas a estante atrás de você virou biblioteca pública. Parabéns. É exatamente isso que todo mundo diz. Quem fez parte desse elenco? É impossível ter formação em humanidades e não pensar ou falar assim. Então, na verdade, eu gosto de como ela permitiu isso. Tipo, sabe, existem também punhos entre os negros que vão ter que ir embora, entende? Eles vão ter que ficar diante do paredão de fuzilamento. Tipo, sabe, é um raro momento de honestidade de uma dessas pessoas. Bem, isso é simplesmente ridículo, entende? É simplesmente ridículo. E não é surpreendente, é como você disse, entende? Isso choca, mas não surpreende. Todos eles pensam assim, mas fico muito animada em ver uma grande resistência a isso.
Me parece que por muito tempo não se podia dizer uma verdade fundamental, que o racismo antibranco é racismo, e agora é esse o sentimento. Em 2020, todos provavelmente concordavam, então não havia resistência. Na época, ela dizia isso mais, e hoje há esse entendimento. Acho que houve uma mudança cultural. Na verdade, não se pode dizer coisas horríveis sobre pessoas brancas. Você não pode simplesmente agir como se eles fossem inimigos, e não pode tomar a propriedade deles. E eu acho que esse é um momento muito saudável, porque essas pessoas que mandavam em tudo agora estão meio que sendo expulsas para a rua e sendo levadas às lágrimas. Confirmo o que foi dito pelo orador anterior. A marxista Mamdanievskaya chorou recentemente. Veja só. De acordo com o New York Post, a defensora dos inquilinos Zorana Mamdani Weaver, aquela mesma dama progressista e privilegiada que acabamos de mostrar, caiu em prantos quando foi questionada sobre seus comentários hipócritas a respeito da gentrificação, porque descobriu-se que os pais dela moram em uma casa de 1,4 milhão de dólares. É disso que se tratam as lágrimas liberais. Vocês venderam um monte de malditas canecas. O liberalismo é isso. Falo sobre isso há anos e adoro dizer eu avisei. Tudo se resume a vai se ferrar, papai. E o fato de ser uma garota, essa garota já tem 37 anos, é essa mulher ocupando um cargo político. Agora ela está sendo questionada pela mídia. Eu pensei que a gente gostasse de transparência, eu pensei que a gente gostasse de responsabilidade. Ela está sendo simplesmente questionada sobre essa ironia, de que os pais dela são justamente aquelas pessoas das quais ela exige furiosamente que sejam privadas de propriedade. Ela é questionada e começa a chorar. Sim, é exatamente sobre isso, cara. São pessoas emocional e intelectualmente desequilibradas, com problemas graves, e os eufemismos tornam isso ainda mais irritante. Como aquela frase que você ouviu dela. Ela diz, nós vamos mudar sua relação com a propriedade, assim como eu vou fazer. E é como se você dissesse, ei, o que tem com essa camisa? Agora ela é minha, me dê isso. Exatamente, você tem algo que eu quero muito, mas eu não consigo conquistar isso sozinho. E então eu vou tirar isso de você. Porque estou explodindo de inveja, não consigo nem respirar. E eu te odeio porque você conseguiu conquistar isso e eu não. Por exemplo, odeio meus pais, como no caso dela, sim, ou irmãos, ou vizinhos. Sinto inveja e ódio. Isso é o liberalismo à europeia e à americana do nosso tipo. Não tão brilhante assim. Zoran Mamdani hoje enfrentará a fúria dos eleitores de Nova York apenas uma semana após assumir o cargo. Seus eleitores já se sentem completamente traídos. Em 4 de janeiro, 3 dias após Mamdani tomar posse como 112º o prefeito de Nova York e prometer benefícios gratuitos, o transporte da cidade discordava totalmente. A passagem de metrô e ônibus por toda a cidade oficialmente aumentou, os preços ficaram mais altos, agora o valor da passagem subiu para $3. Uma das promessas de Mamdani era reduzir o custo do transporte público ou até mesmo torná-lo totalmente gratuito, mas 4 dias após as eleições a passagem ficou mais cara. Bom, simplesmente não acontece assim, né, para que tudo dê tão certo desse jeito. Um socialista que prometeu isso e aquilo de graça, assume o cargo. E literalmente em poucos dias os custos do transporte aumentam. Um morador de Nova York foi às redes sociais e reclamou, cito, Mamdani prometeu transporte gratuito para nós, mas tudo o que recebemos foi um aumento na tarifa. Outro escreveu, o prefeito prometeu transporte gratuito para nós, e fomos enganados. Para ser justo, Mamdani na verdade não foi o motivo desse aumento de tarifas. O Conselho da Metropolitan Transportation Authority, órgão estatal controlado pela governadora Kathy Hochul, aprovou o aumento das tarifas em setembro de 2025, meses antes de Mamdani assumir o cargo. Descobrimos que o prefeito não controla a tarifa do transporte. O que acha disso? Ou seja, ele prometeu reduzir o preço da passagem ou até zerá-lo, mas acontece que, sendo prefeito, ele não tem nada a ver com isso, absolutamente nada. Ele não pode nem aumentar, nem diminuir. Isso não é da alçada dele, realmente não é da alçada dele. Então por que ele prometeu isso? Para que os idiotas votassem nele, por que mais? Mas isso não impediu Mamdani de prometer isso. Mas a questão é, como você vai liberar eles? Vamos financiar a receita que seria obtida com a passagem, em parceria com Albany.
propus duas medidas: aumentar impostos para 1% mais rico de Nova York, gerando 4 bilhões de dólares, e elevar a alíquota máxima do imposto corporativo estadual ao nível de Nova Jersey, arrecadando 5 bilhões do Money Pass NBCs. Ele está jogando números que me parecem estranhos. Aliás, sim, depois vou encontrar alguém e mostrar para você quem calculou esses números. Ele vai aumentar o imposto para 1% das pessoas ricas de Nova York, e isso vai trazer 4 bilhões aqui, 5 bilhões ali, no total 9 bilhões de dólares, sendo que, primeiro, nenhum desses números foi verificado ou confirmado, e segundo, é justamente esse 1% dos mais ricos. Eles vão embora sem dificuldades, ao contrário dos pobres que enfrentam problemas para mudar, conseguir trabalho e comprar apartamento. Aqui eles só levantam, vão embora, montam tudo e compram o necessário. Pronto, adeus. E depois você vende isso aqui ou tranca com chave, porque não é necessário se preocupar, tem outra casa lá. E se eles forem embora, quem vai ser aquele que vai pagar esses 9 ou quantos bilhões forem e coisas do tipo? Ou seja, vão encontrar de quem cobrar impostos, mas não deles, eles já foram embora. Quem trabalha com você vão cobrar impostos deles. São eles os que trabalham, que vão pagar pelo transporte daqueles que não trabalham. Isso é o que chamam de justiça comunista. A nossa e até a de vocês é nossa. Obrigado. Então, caso vocês não saibam, os números que ele apresenta, na verdade, estão flagrantemente errados. Esse cara, como se vê, na verdade não entende nada de impostos nem de matemática. E claro, o corpo de imprensa de Nova York está tão ideologicamente contaminado que nem percebe isso. Mamdani, por princípio, não entende, ou pelo menos naquela época não entendia como funcionam as alíquotas progressivas de impostos. Então, como você acabou de ouvir, Mamdani prometeu implementar um imposto de renda de 2% para milionários, que, segundo ele, deveria arrecadar 4 bilhões de dólares. Mas há um problema catastrófico. Nova York usa um sistema de alíquotas progressivas para o imposto de renda, com 4 faixas atuais. Então, sua renda é dividida em segmentos, e cada segmento é tributado com alíquotas progressivamente mais altas. Começa com uma alíquota de 3, depois aumenta para 3,73 e finalmente para 3,9. Para cada dólar acima de uma renda de 50 mil, o plano da mãe da Dani adicionaria uma quinta faixa de imposto de 6 para cada dólar ganho acima de 1 milhão de dólares. Essa é a dura realidade. Os cálculos dele, que você acabou de ouvir, de onde ele tira esse número de 4 bilhões de dólares, são baseados na suposição de que todo o valor de 1 milhão de dólares é tributado. Ele não se dá conta de que a pessoa que ganhar exatamente 1 milhão e 1 dólar no final das contas vai pagar apenas 6 centavos a mais. Porque é assim que funcionam as alíquotas marginais de imposto. Você paga imposto apenas sobre a parte da renda que ultrapassa determinado limite. Não é um imposto sobre todo o 1 milhão de dólares. Quero dizer, esse cara foi literalmente eleito por causa de uma fraude ou, no caso dele, simplesmente por ignorância fiscal e matemática. E os nova-iorquinos vão aprender isso da maneira mais difícil, que as leis matemáticas do dinheiro sempre prevalecem no final, a realidade sempre vence no fim, e é por isso que isso é tão importante. Toda a campanha eleitoral de Mamdani foi baseada em uma grande promessa: tornar todos os ônibus de Nova York totalmente gratuitos. Vocês mesmos ouviram ele. Não é? Mamdani acha que 3 dólares pela passagem de ônibus não é nada? Praticamente de graça, mas 3 para ir, 3 para voltar. Digamos 25 dias por mês indo para o trabalho, isso dá 150 dólares só de ônibus. Eu entendo que existem passes mensais que são mais baratos, eu entendo que dá para andar sem pagar, mas 3 dólares pela passagem de ônibus não é de graça. Calma aí com esse papo de passagem gratuita de 3 dólares. Tem mais um probleminha, o Mamdani tem muitos probleminhas, mas tem mais um que vai fazer vocês, senhores, simplesmente ferverem. Ah, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e manda esse vídeo para os seus amigos liberais, eles vão achar muito interessante, mas não muito agradável. E também o meu romance de aventura Em Busca de Yu, Porushki, que você pode baixar de graça, os links estão na descrição. Sobre ela, muitos escreveram elogiando. Entre nossos leitores, há vários políticos. Nos Estados Unidos, foi publicada há 10 a 12 anos.
Isso significa que... Sim, então o link vai estar aí embaixo. E também, quem quiser se tornar patrocinador do canal, meu muito obrigado. São $4 por mês. E agora, como se diz, de volta ao Mandami, em Nova York, e não só a ele, mas também ao seu brilhante presente. Aqui está. Primeiro, Mamdani promete taxar os chamados bairros mais brancos. E agora, um funcionário da administração dele foi pego dizendo que, especialmente, as famílias brancas terão que ter uma relação diferente com a propriedade do que a que tem agora. E agora, boas notícias em Washington. Harmeet Dillon, assistente do Procurador-Geral para Direitos Civis na administração Trump. Ela fez um alerta muito público a Mandana e à administração dele. Ser branco não reduz seus direitos neste país. Todos temos direitos iguais e não aceitaremos que Nova York desrespeite leis federais. Devem ser avisados, estão sob vigilância intensa. Vamos agir de imediato e tomar todas as medidas necessárias para proteger cidadãos, contribuintes e moradores de Nova York, inclusive os que estão ilegalmente. E a ironia de tudo isso é que a crise habitacional em Nova York não é resultado de falta de regulamentação, mas sim do excesso dela. Entre 2015 e 2024, Nova York implementou pelo menos 6 grandes iniciativas habitacionais, incluindo o congelamento do aluguel em 2015, 2016 e 2020. Direito universal à assistência jurídica para inquilinos em casos de despejo. A Lei de Estabilidade Habitacional e Proteção dos Inquilinos de 2019, moratória de despejo devido à Covid e leis de despejo por justa causa. Essas medidas foram apresentadas para proteger inquilinos e conter o aumento dos aluguéis. E no final das contas, os preços dos aluguéis dispararam. O aluguel mediano em Manhattan aumentou em 25% desde 2015, chegando a 60 mil. Cerca de 5% dos apartamentos com aluguel controlado de todo o estoque habitacional estabilizado da cidade estão agora vazios e desocupados, porque os proprietários não conseguem arcar com as reformas exigidas pelas normas. Devido às restrições do controle de aluguel, a taxa de vacância de apartamentos em toda a cidade é de 1,4%, ou seja, apenas 1 a cada 100 apartamentos está disponível para aluguel. Dos 154 mil alunos das escolas públicas de Nova York, sim, você ouviu direito, exatamente, 154 mil são classificados como sem teto. O progresso, a política habitacional progressista, não resolveu a crise, apenas a agravou muitas vezes, como sempre acontece. E a resposta de Mamdani é a continuação do mesmo: congelamento dos aluguéis, nacionalização dos prédios e ataques aos proprietários, especialmente aos brancos. A boa notícia é que, como nunca antes, muitos nova-iorquinos já passaram por isso, ou estão fugindo. A crise dos refugiados, que chamamos de crise dos refugiados de esquerda, já começou. Ou ficam e reagem. Continuação. Falamos sobre aqueles que estão fugindo de Nova York, agora vamos falar sobre aqueles que estão correndo para Nova York. Eles também existem. A cidade do socialismo começou a se organizar em Nova York na época do prefeito de Blasio, o primeiro prefeito socialista, de 2014 até. Acho que até 2021 e de Blasio preparou a cidade para se tornar um imã para ilegais, pobres, mendigos, sem teto, desempregados. De 2022 a 2024, o número de sem-teto em Nova York dobrou e de outras cidades vieram aqueles que esperavam viver às custas dos contribuintes. Há um cargo chamado Controlador de Contas do Estado. O controlador acredita que no estado de Nova York há 158 mil sem-teto e 93 mil deles foram para a própria cidade, enquanto 7 mil foram para cidades próximas a Nova York, ao redor da metrópole. Nos abrigos municipais vivem e se alimentam 45 mil pessoas. Isso foi em 2022 e já em 2024 esse número chegou a 89 mil pessoas. Ou seja, senhores, simplesmente dobrou. E de acordo com todos os dados, são imigrantes ilegais que o Partido Democrata trouxe para Nova York e outras cidades. Naturalmente, e os acomodou em hotéis particulares, transformando-os em abrigos, pagando pela hospedagem não como abrigo, mas como hotel. Comida, tratamento médico, roupas, educação, entretenimento. As drogas são chamadas de outro nome, ketamina. Acho que eles trazem para eles, mas ainda são drogas. Em Mamdani, ele também proibiu a dispersão dos chamados acampamentos de barracas.
E eles começaram a crescer como cogumelos em Nova York, é assim que eles são em Los Angeles. Temos cerca de 70 mil pessoas morando agora. E em Nova York o número também cresceu. Essas cidades têm um grande orçamento que é tirado de nós, parte desviado e parte distribuído para eles. Ou seja, comida, roupas, bebidas alcoólicas e, de novo, drogas. Pelo menos em Los Angeles levam drogas. Eu sei disso com certeza, simplesmente conheci uma pessoa que estava, como se diz, na distribuição, então é assim mesmo, por assim dizer. A situação em Los Angeles, em São Francisco, né, ou seja, nas grandes cidades democráticas, está havendo uma substituição de trabalhadores, operários e até empregadores por beneficiários de auxílio que não têm educação, não falam inglês e, na maioria das vezes, não fazem a menor ideia do que fez o país América ser grande, ou seja, tirar a população da pobreza, da fome e das doenças. O que aconteceu para que todos queiram vir para cá? Bem, algo aconteceu, certo, não é? Nova York, Los Angeles, São Francisco são criadores ideais do socialismo, tirar de uns e dividir entre outros. Principalmente porque a maioria da população depende do que o governo dá de mão beijada. Eles dependem e vão votar, apoiar e fazer qualquer coisa, ir a manifestações, jogar pedras, qualquer coisa. E vão apoiar aqueles que lhes dão isso, para que Deus me livre, não parem de dar o que na visão deles os mantém de pé, não os deixa morrer de fome. Nós trouxemos para cá de 15 a 20 milhões de pessoas, a maioria delas precisa ser sustentada, senão vão morrer de fome. Então, a lenda que é implantada na consciência deles é que, se outro partido chegar ao poder, tios e tias maus, eles vão morrer de fome nas valas, e ninguém mais poderá ajudá-los, ninguém vai estender a mão, e coisas do tipo. Agora Nova York começa a perceber o absurdo das ideias que foram dadas a vocês que enfiaram goela abaixo. Parece que começa o momento de iluminação individual, mas o verdadeiro entendimento ainda não chegou. E se for assim mesmo, então eu realmente fico muito feliz que Mamdani tenha sido eleito prefeito, para que ele possa mostrar com seu próprio exemplo como os democratas dos Estados Unidos da América são canalhas e mentirosos. Vai ser maravilhoso se, por exemplo, todos olharem para Nova York, todos olharem para lá e para uma cidade um pouco menor também. São Francisco foi completamente destruída, mas quase ninguém fala sobre isso, enquanto sobre Nova York todos vão falar o tempo todo. Isso interessa a todos, então vou tentar manter vocês informados. Obrigado por ouvirem e até a próxima.